Graça e paz. Deus abençoe mais uma vez cada um de vocês. Como vocês estão? Tudo em paz? Espero que sim. Espero que todos estejam assim buscando a Deus nesses momentos que nós estamos assim afastados, né? É um período que o Senhor tem nos provado. Nesse momento nós precisamos estar mais assim fervorosos com o Senhor, para não deixar nos esfriar de forma alguma. Em breve estaremos juntos. Enquanto isso, nós vamos compartilhando com esses devocionais, com essas mensagens, e para a glória de Deus tem sido assim maravilhosa para a nossa congregação. Inclusive até estamos nessa campanha de jejum, né? Cada um dos membros da igreja estão assim escalados para um dia no mês, de forma que durante todos os meses vai ter pessoas jejuando, clamando ao Senhor. E se você não está envolvido nesse trabalho, então arranje um dia aí, se comunique com o pessoal do corpo de intercessão, que todos nós estamos jejuando. Então, desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês, sempre vai ter alguém jejuando, em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol do avivamento da igreja, da santidade da igreja. Então, é necessário também que todos nós tenhamos unidade, que todos estejam envolvidos. Você não pode ficar de fora. Afinal de contas, fazemos parte da mesma congregação e do mesmo corpo de Cristo. E eu creio que isso vem de Deus. Vem de Deus mesmo, porque Ele sabia dessas nossas necessidades, que precisamos estar buscando a Ele um pouco mais, suprindo a falta da presença aqui na congregação. Então nós temos orado, temos jejuado e temos compartilhado com a palavra do Senhor. Então, que se você não está envolvido, em nome de Jesus, se envolva. O objetivo é que todos os membros da igreja tenham assim, essa disponibilidade de estar um dia no mês, buscando a Deus, louvando ao Senhor, jejuando ao Senhor, todos nós juntos em unidade, em jejum e em oração. E assim vamos caminhando para sempre estarmos com o Senhor nosso Pai. Hoje eu quero transmitir aqui para vocês, compartilhar, na verdade, mais um trecho da Palavra de Deus, que ela é extraordinária por si só. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 e diante. Conta a história de um eunuco. Eu estava lendo essa passagem e vi assim, algumas coisas interessantes. E disse, vou levar isso em forma de mensagem, compartilhar com os irmãos. Algo que Deus ministrou no meu coração. Você sabe que o livro de Atos são as ações dos apóstolos, dos discípulos, que após Jesus subir aos céus, designou a eles para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a todas as pessoas a guardarem todas as coisas que o Senhor Jesus tinha mandado. Então, os discípulos receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, aquele revestimento de poder, e eles foram assim avivados mesmo e pregaram a palavra, e houve assim conversões, houve milagres, houve prodígios, houve maravilhas. Tudo isso está relatado no livro de Atos. São as primeiras ações, os primeiros passos da igreja após Jesus ter subido aos céus. E isso fez toda a diferença. Esse evangelho chegou até nós. E nós estamos dando continuidade ao livro de Atos. Hoje, as ações da igreja fazem parte desse livro que foi escrito logo quando Jesus subiu aos céus, e foi escrito por Lucas, que foi um dos apóstolos, que ele, conhecendo o depoimento de todas as pessoas, de todos os relatos, ele escreveu cada uma dessas coisas que hoje nós estamos compartilhando aqui. E uma das coisas que Lucas escreveu foi esse episódio de um eunuco, ao qual o apóstolo Filipe pregou para ele. Então, vamos ouvir. Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros,
e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, estando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, comentou nessa escritura e lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glória a Deus, né? Esse foi um episódio, né, que aconteceu, né, com Filipe, um dos apóstolos, ao qual o anjo do Senhor falou a ele que ele deveria sair de onde estava e ir para esse determinado lugar, né? Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus já tinha como que observado esse eunuco. Eunuco, segundo a palavra, ele é uma pessoa, né, que é casto, né, e ele não tem assim, aptidão para mulher, ele é um celibato, e por isso naquela época é chamado de eunuco. Mas esse eunuco, ele tinha como função, né, ele tomava conta dos tesouros dessa rainha de Candace. Então tudo indica que esse eunuco ele era um homem muito rico, um homem muito poderoso, que aqui diz que ele era mordomo de Candace. Então esse título rendia a ele uma autoridade lá na Etiópia. Ele tinha essa autoridade, ele tinha posses, ele era uma pessoa de extrema confiança da rainha da Etiópia, e por isso, né, ele estava no seu próprio, aqui a Bíblia diz carro, mas na verdade não é carro, é como se fosse uma charrete, uma coisa assim puxada por animais, que logicamente naquela época não existia carro. Mas com certeza ele era um homem rico, um homem de posses. Um fato curioso é que aqui diz que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Nós sabemos que naquela época esse ritual de adoração em Jerusalém, ele é exclusivo, né, do pessoal de Israel, do povo judeu, né, que eram da lei judaica e seguiam os mandamentos e as leis mosaicas. Então, ele provavelmente, ou ele era descendente de judeus, né, conhecia um pouco, né, desses rituais que a lei judaica tinha naquela época, ou ele era um etíope que se converteu ao judaísmo, ou era simpatizante do judaísmo. Para ele sair da Etiópia e vir a Jerusalém, né, porque ele realmente, né, tinha assim, conhecimento que naquela época ali era a época da adoração. Então ele se deslocou da Etiópia para Jerusalém para adorar. Então ele tinha um certo conhecimento das leis judaicas e estava ali em Jerusalém para adorar. E na volta, outro fato curioso é que ele ia, né, ali na sua charrete, digamos assim, e ele tinha posse das escrituras.
Na época, era os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés. Ele tinha posse de parte dessa escritura. E há quem diga que as cópias das escrituras, só quem tinha pessoas que tinham condições financeiras, né? Porque não se dava nem se entregava assim a qualquer pessoa, né? Os judeus, eles eram muito criteriosos com os manuscritos. Então essa cópia estava na mão do etíope, e com certeza, para ele adquirir, ele com certeza pagou uma certa quantia em dinheiro para poder ter uma cópia dessas escrituras, coisa que nem todos os judeus tinham, mas ele de alguma forma tinha, e ele lia aquilo, e voltando para a Etiópia, na sua charrete, lendo. Foi quando o Espírito Santo, né, enviou Filipe para se encontrar com ele. O versículo 28 diz assim: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E aí, correndo, Filipe ouviu. Então ele estava também, o etíope estava lendo em voz alta, porque diz que o Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Então Filipe, né, como que se aproximou do carro e viu, ou ouviu, que o profeta, ou que o etíope estava lendo em voz alta, e estava lendo a parte lá de Isaías. Aí Filipe pergunta a ele: você entende o que lês? Aí ele responde: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou, ele pediu a Filipe que subisse no carro, ou na charrete, e com ele se assentasse. Aí foi que Filipe viu que o lugar da escritura que ele lia era esse. Antes de ler a passagem, né, de Isaías, a gente fazer um comentário a respeito disso aqui. Olha, amados, a igreja hoje, ela tem essa incumbência, ela tem essa missão dada pelo próprio Jesus. Jesus nos confiou a pregar o Evangelho. Todos nós, evangélicos, todos nós crentes, batizados, nós automaticamente já nos tornamos pregadores da palavra. Nós já nos tornamos evangelistas. Eu sei que existe o dom de evangelizar, né, que alguns têm mais facilidade, mas a todos nós é confiado o Evangelho, as boas novas, para nós, como Jesus disse, vão por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós somos comissionados pelo Senhor Jesus, e eu e cada um de vocês que um dia declararam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí, nesse momento, eu quero que você faça essa reflexão. Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem ganho para Cristo? Quantas pessoas já se converteram pela sua pregação a eles? Nós precisamos nos preocupar com isso, viu? Porque se nós não anunciamos a palavra, nós estamos como que sendo infiel à ordenança do Senhor Jesus. Nós estamos em desobediência àquilo que Jesus estabeleceu para nós. Então, eu e você, a pessoa diz: mas eu não sei falar, pastor, eu sabe, não existe isso. Eu sempre digo assim: o pouco que você já leu já é muita coisa para esse mundo aí fora. A exemplo desse etíope, você vê que ele era mordomo, né, de um reino, de uma reino da Etiópia, né, e ele tinha posses, ele tinha intelecto, ele tinha inteligência, ele tinha um nível social, mas não conhecia as Escrituras. Ele lia, mas não entendia. Por quê? Porque as Escrituras só se entendem pelo Espírito. E nós que no momento do batismo fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar em nós, o Espírito Santo habita em nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, só pelo Espírito Santo de Deus é que nós podemos entender as Escrituras. E um exemplo claro é esse, que aquele etíope, mesmo tendo um nível social bom, ele não entendia as Escrituras. E o pouco que você sabe,
porque o que você sabe não vem de você mesmo, vem do Espírito Santo de Deus, é mais do que suficiente para você pregar o Evangelho, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. O dia que nós estamos vivendo requer a nós levar uma palavra de esperança a esse mundo aí fora, que está assim, sabe, sem saber mais o que fazer. A gente não tem mais em quem depositar a nossa esperança. Diante da situação que o mundo está vivendo hoje, onde está a solução para todos esses problemas? Nós sabemos que está em Jesus. E eu e você somos responsáveis para, nesses momentos difíceis, nós levarmos uma palavra de esperança. As pessoas que estão próximas a você são seus familiares, são seus vizinhos, são os colegas de trabalho. E você vai se surpreender quando você começar a abrir a boca e falar de Jesus Cristo. Porque é só isso que o Espírito Santo de Deus está esperando que você faça e que eu também faça. Ele quer encontrar em nós pessoas bem dispostas para abrirmos a boca e falarmos a respeito de Jesus. Quando nós começarmos a falar, nós deixamos de falar propriamente e é o Espírito Santo que vai falar através de nós. E tenha certeza disso. Você sabe muito mais do que a maioria dos seres humanos aí fora que nunca leu a Bíblia, não sabe da vida de Jesus, não conhece a Jesus. E você conhece o suficiente para falar dele. E cabe também a você ler as Sagradas Escrituras. Todo cristão tem a obrigação de ler a palavra de Deus. Como é que você vai evangelizar, falar da palavra do Senhor se você nunca leu? Então Filipe, cheio do Espírito Santo, assim como eu e você precisamos ser, foi usado por Deus para levar a salvação àquele etíope que estava ali lendo as Escrituras e não entendia. Precisava que alguém entendesse, e foi isso que ele disse. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Talvez um vizinho seu nunca entendeu, porque não tinha ninguém para ensinar. E você foi a pessoa que Deus colocou perto dele. Ele é o seu próximo, de você falar de Jesus. Pense nisso, leve isso mais a sério. Ore ao Senhor e Deus vai criar uma situação que você vai se encontrar com alguém e o Espírito Santo vai te tocar e vai te fazer o mesmo que ele fez com Filipe. Chega perto dele, se aproxime dele e o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Você vai sentir de Deus isso. Tenha essa experiência com o Senhor. Você vai ser usado poderosamente por Deus para salvar alguém desse mundo perdido. Então era essa observação que eu queria falar. Agora, o que o etíope estava lendo? O etíope estava lendo uma passagem de Isaías, se não me engano, Isaías 53, que diz assim, versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco ao Filipe, ele fez outra pergunta e disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele não sabia do que se tratava essa passagem. E hoje nós sabemos que essa passagem estava falando exatamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um pregador que disse assim: se você lê algum trecho da Bíblia e não vê Jesus, lê de novo, você vai encontrar Jesus. Você está querendo dizer que toda a Bíblia ela fala de Jesus de alguma forma. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E Jesus é o centro de todas as coisas. Então, ele começou a explicar, Filipe começou a destrinchar daí. E Filipe começou a pregar e falar que aquela pessoa que o profeta estava falando não era dele mesmo, do próprio profeta, era de outro. Quem é esse outro? Jesus. Que diz assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Jesus Cristo, depois de ser julgado e condenado à morte, ele saiu mudo. Ele não questionou, ele não relutou, ele não murmurou diante de todas as afrontas, diante de toda a humilhação que ele passou. Quando ele saiu com a cruz nas costas, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Em todo o caminho que hoje chama da Via Crucis, Jesus não abriu a sua boca, não murmurou, não questionou, não resmungou ou
tentou se livrar daquela condenação, não. Ele ficou quieto, calado, porque essa era a missão dele, e aguentou firme ali, toda aquela dor, toda aquela humilhação. É isso que ele comparando, o profeta comparando com uma ovelha que é levada para o matadouro, que ela é levada muda diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Assim foi Jesus. Aí o versículo 32 diz assim: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Sabe, Jesus foi humilhado. E essa humilhação aqui, ela diz respeito a Jesus, foi abatido. Ele, sabe, ele era o próprio Deus. Jesus era o próprio Senhor e Rei, que se fez homem e se submeteu a ser humilhado como ele foi diante de uma grande multidão que tinha ele como malfeitor. Veja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso se fez homem e se deixou ser humilhado dessa forma. Eu sempre digo assim, a criação matando o Criador, a criação humilhando aquele que o criou, porque Jesus era o próprio Deus na forma humana. Então ele foi humilhado, abatido e foi tirado o seu julgamento. Eu entendo aqui o seguinte: hoje a gente diz assim, olha, quem cala consente, né? A acusação. Então Jesus, ele se calou diante de todas as injúrias, de todas as injustiças, diante de todas as suas acusações. Ele não se defendeu de forma nenhuma. Aí hoje, como se diz, quem cala consente. Então ele diz assim, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, ou seja, o seu julgamento foi dado como verdadeiro, porque ele não se defendeu. Ele acatou todas as acusações, porque ele sabia que ele deveria mostrar ali o grande amor de Deus para conosco, de ele ser morto, crucificado. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Eu estava lendo isso aqui e me veio o seguinte: o povo antigamente, os povos antigamente, principalmente o povo judeu, o povo de Israel, o varão, o homem, ele tinha como que obrigação gerar filhos, para que a sua descendência fosse perpetuada, para que ele tivesse, sabe assim, uma descendência grande. Tanto assim que eles tinham muitos filhos, e os filhos homens eram muito mais assim prestigiados do que a mulher, porque quando se tinha um filho homem, aí o pai sabia que o filho homem haveria de fazer com que sua prole se perpetuasse. Então quando o profeta diz, quem contará a sua geração, porque Jesus ele não se casou, ele não teve contato com mulher, ele não gerou filhos. Então para o profeta, ele falando dessa forma aí, ele vai morrer e não vai deixar descendentes. Fisicamente, Jesus não deixou descendente nenhum, mas espiritualmente ele gerou filhos e multidões de filhos. Tanto assim que João, lá no livro de Apocalipse, ele viu uma multidão de homens e mulheres, uma multidão que não se podia nem contar, de todas as tribos, povos, raças e nações. Ele não gerou fisicamente filhos, mas espiritualmente ele gerou uma multidão que diz respeito à promessa de Deus lá a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que a pode contar. Assim será a sua descendência, Abraão. E se você não sabe, Jesus é descendente de Abraão lá atrás. Glória a Deus, que maravilha. Então o profeta diz, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Humanamente sim, mas espiritualmente Jesus gerou e continua gerando, né? Eu disse isso tem pouco tempo. Ele continua gerando, agora mesmo tem pessoas aceitando a Jesus, tem pessoas se entregando a Jesus, tem pessoas, sabe, entregando sua vida a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, Senhor é o Senhor e Salvador de minha vida. Ali está sendo gerado mais um descendente, e glória a Deus por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34 ele diz: respondendo ao eunuco, eu já falei sobre isso. Então Filipe, abrindo a boca, e começou nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Ele com certeza explanou essa profecia do profeta Isaías, está se tratando de Jesus, e não falou só isso. Com certeza ele falou
né, de toda a vida de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer, aquilo que nós hoje conhecemos, que Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador, que Ele morreu sim numa cruz, foi levado ao matadouro como ovelha muda, foi tirado a sua vida física aqui, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo. Então eu acredito que Filipe falou de todas essas coisas, e tem um versículo aqui que prova exatamente isso, que ele contou todo o decorrer da história de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Deve ter sido assim uma viagem assim longa, porque com certeza Filipe, cheio do Espírito Santo, ministrou todas estas coisas na vida do eunuco. Aí o eunuco, depois de ouvir tudo isso, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Veja bem, que coisa maravilhosa. Caminhando e Filipe falando, com certeza, né? Filipe falando, é como a gente conhece alguns, né, nossos irmãos aqui em Cristo, quando começam a falar de Jesus, não quer parar mais. Eu acredito que Filipe era assim, né? Estava ali com ele, estava ali para isso mesmo, eu não queria fazer o quê? Então o eunuco ouviu, eu vejo também o eunuco assim com sede, com fome da palavra de Deus. E tem gente assim aqui, amado, no nosso mundo, perto de nós, com fome e sede da palavra de Deus. Às vezes eles criticam, às vezes eles tentam fazer acusação com a gente, sabe? Mas isso não é de Deus, é o inimigo tentando fazer nos calar. A gente às vezes tem vergonha, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha que as pessoas vejam você como crente. Não tenha não. E quando você começar a falar, você vai... que na verdade não é você que vai falar. É o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você. Hoje eu tenho a certeza que o Espírito Santo quer levar você até essa experiência maravilhosa. Porque o mundo tem sede e fome da palavra de Deus. E isso também é uma profecia, que haverá dias que o homem não terá fome de comer pão, nem sede de beber água, mas fome e sede da palavra de Deus. Nós já estamos entrando nisso aí, mas cabe a nós, eu e você, nós somos os atalaias de Deus, nós somos os porta-vozes do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos calar, não podemos nos calar. Eu me lembro até de uma história, né, que é uma história, né, ilustrativa, que Jesus, quando subiu aos céus, né, ele foi recebido lá na glória pelos anjos, né, arcanjos, querubins, aquela multidão ali, né, de seres celestiais recebendo Jesus, né? E aí perguntando a Jesus, e aí, como foi lá, como é lá, o que aconteceu, conte ali pra gente e tal. Aí a história fala que Jesus contou muitas coisas que ele fez, muitas coisas que ele realizou, muitas pessoas que ele contactou. E que depois, né, dele ter se entregado e subido aos céus, ele deixou aqui, sabe, muitas pessoas que haveriam de dar continuidade àquilo que ele deixou. E aí alguém perguntou assim, e se essas pessoas falharem? Aí conta a história que houve um silêncio assim. Jesus levantou o rosto assim e disse, eles não podem falhar. É uma história interessante que diz respeito a nós, que nos traz assim uma responsabilidade muito grande para nós, né, que nós não podemos falhar. A pregação do Evangelho foi confiada a nós e isso é uma honra, queridos. É uma honra. Nós fomos escolhidos por Deus, nomeados por Deus, para pregarmos a palavra, para anunciarmos as boas novas. Nós fomos comissionados a isso. Ele nos deu essa autoridade. Assim como ele disse no apóstolo, eis que vos dou poder, né, para pisar serpentes e escorpiões. Receba isso, querido. Receba isso. E essa é a hora de eu e você, sabe, sairmos. Sabe, nós não podemos ficar escondidos não, amados. Nós não podemos ficar escondidos não, com receio disso, daquilo outro, não. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não podemos nos furtar isso.
né? Nós por qualquer coisinha, não vou, não posso, e isso, e aquilo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, e a violência, e os marginais, e o tráfico, e as doenças, e as enfermidades. Não, queridos, nós não podemos nos furtar, não. Nós precisamos ter ousadia no Espírito, não é imprudência, mas ousadia no Espírito, de alguma forma, para continuar pregando o Evangelho. A igreja não pode se calar, nós não podemos falhar, o Senhor conta conosco. Não podemos. Muitos irmãos estão aí frios na fé porque estão se amofinando, estão se acovardando. E aí aparecem muito mais dificuldades para lhe prender, para lhe amordaçar, e você não falar de Jesus. Então tome coragem, viu? Tenha ousadia no Espírito Santo de Deus para cumprir a missão que o Senhor colocou na minha e na sua mão. Assim como Filipe fez. E aquele homem com sede, né? O eunuco com sede da palavra do Senhor, quando nesse caminho, né? Eu acredito que Filipe continuando falando, aí diz, versículo 36, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem me impede de ser batizado? Por que o eunuco viu água e associou a água ao batismo? Com certeza Filipe falou do batismo, que é o final de todos os ensinamentos de Jesus, que ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com certeza, Filipe já tinha falado do batismo ao eunuco. E quando foi passando no lugar onde tinha água, opa, olha ali a água, o que é que me impede de eu ser batizado? O eunuco sentiu o desejo de ser batizado. Ele recebeu toda a palavra de Deus em seu coração, aquilo ardeu no seu coração, aquilo tocou no seu coração, a veracidade da palavra do Senhor. E ele, quando viu a água, ele não relutou, ele disse logo, o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe responde, é lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele, o eunuco disse, creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. O eunuco confessou a Jesus Cristo que Jesus era o Cristo. E esse Cristo aqui, eu estava fazendo uma pesquisa numa Bíblia que eu recebi, né, que é a chave bíblica, que fala sobre a interpretação da tradução grega para o português. Esse Jesus Cristo aqui, no grego, ele é aguim. Porque Cristo era uma palavra comum, né, na língua dos hebreus, que eram pessoas ungidas com óleo, designadas para uma missão, principalmente os sacerdotes. Mas aqui, o que o eunuco falou, esse Cristo aqui é muito mais ênfase, é acima do que simplesmente receber a unção. Esse aqui é de puro, de santo, que reconheceu que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele foi enviado pelo Senhor, e na sua missão aqui, Ele recebeu toda aquela condenação por nossa causa. Ele foi inocente de todas as suas acusações, mas foi punido a si mesmo, não por ele, mas por nossa causa. Então, o resumo do grego aguim quer dizer todas essas palavras, mas no português só pode ser escrito como Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou, o próprio Filho do Pai Celestial que veio aqui. Então, com essa declaração, né, do eunuco, diz que o versículo 38 diz, e mandou parar o carro, e desceram ambos, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Glória a Deus. Ou seja, o eunuco ouviu toda a palavra, recebeu do Senhor Jesus Cristo aquilo que o Espírito Santo de Deus gera em nossa vida, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele declarou a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor absoluto da sua vida, e foi ali batizado.
Mas tudo isso aconteceu porque alguém como Filipe, cheio do Espírito Santo, com o coração bem disposto a servir a Deus, independente de toda e qualquer circunstância, que naquela época havia oposição, e muito mais do que hoje. Hoje as nossas oposições não podem nem se comparar às oposições daquela época. E mesmo assim, muitos de nós nos acovardamos, deixamos de pregar a palavra, deixamos de fazer aquilo que o Senhor Deus nos designou. E nós não podemos. Que hoje isso mude na minha e na sua vida, que você seja um Filipe de Deus, que eu seja um Filipe de Deus, para com todo esse ímpeto, com toda essa ousadia, pregar a palavra com a qual o Senhor falar a nós, e olha, fala de Jesus para essa pessoa, a gente ouvir a voz do Senhor, e ir lá, e pregar, e sair alegre, como eu creio que o Filipe saiu assim, regozijado com tudo aquilo que aconteceu ali na vida dele. Então, que o Espírito Santo de Deus possa mover seu coração para essas coisas. Nós estamos na reta final e nós não podemos nos calar. Está na hora. Nós somos atalaias do Senhor. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam, querem, anseiam ouvir a palavra de esperança para ser gerada no coração delas e elas reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Que Deus assim abençoe fortemente seu coração nessa hora. E eu oro mesmo a Deus para que você seja tocado e você tenha essa experiência de que o Espírito Santo quer fazer com que você tenha essa experiência de você levar alguém para Cristo. Que você tome isso como um grande propósito na sua vida, de você alcançar um coração para o Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que você vai querer daí então muito mais e mais. O Espírito Santo de Deus assim te abençoe hoje, agora, em nome de Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, a graça salvadora do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação, o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, hoje e sempre. Te amo em Cristo Jesus. Em breve vamos estar todos juntos. Amém? Até a próxima. Exaltamos ao poder santo de Deus. Adoramos, Senhor. Declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos ao poder santo. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, impedirá o seu agir. Quem poderá nos resistir?
a palavra.